Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo, regressando cerca de 8.000 anos, para explorar uma das primeiras e mais influentes culturas agrícolas da Europa, a Cultura Starzevo. Se alguma vez se perguntou como a vida sedentária e a agricultura começaram nos Balcãs, prepare-se, porque a resposta está enterrada sob os nossos pés, nas camadas da história que a cultura Starzevo nos deixou. Então, quem eram essas pessoas? A cultura Starzevo-Creek, como é tecnicamente conhecida, floresceu aproximadamente entre 6.200 e 5.600 a.C. Imagine só, isto é milhares de anos antes das pirâmides do Egito ou de Stonehenge. O seu nome vem de um sítio arqueológico perto da vila de Starzevo na Sérvia, mas a sua influência espalhou-se por uma vasta área, cobrindo os atuais territórios da Sérvia-Hungria, Romênia, Croácia, Bósnia e partes da Bulgária e Macedônia do Norte. Eles foram os pioneiros que trouxeram a Revolução Neolítica para o sudeste da Europa. Mas o que significou essa revolução? Essencialmente, foi a transição de um estilo de vida de caçador-coletor nômada para comunidades agrícolas estabelecidas. O povo de Starzevo foi dos primeiros na região a domesticar animais como ovelhas, cabras, porcos e gado, e a cultivar plantas como o trigo, a cevada e as lentilhas. Esta mudança foi monumental. Pela primeira vez, as pessoas podiam produzir o seu próprio alimento de forma consistente, o que lhes permitiu estabelecer-se em aldeias permanentes. E como eram essas aldeias? As casas da cultura Starzevo eram tipicamente estruturas retangulares ou quadradas, construídas com a técnica de pau a pique. Isto envolvia uma estrutura de madeira entrelaçada com ramos, que era depois coberta com uma mistura de argila e palha. Geralmente, eram habitações de um só piso, por vezes com o chão ligeiramente escavado no solo. Dentro destas casas, os arqueólogos encontraram lareiras, fornos e fossas de armazenamento, que nos dão pistas sobre o seu dia a dia, desde cozinhar a armazenar os grãos preciosos para o inverno. Uma das características mais distintivas da cultura Starzevo é, sem dúvida, a sua cerâmica. Eles eram mestres oleiros. A decoração era o que realmente a destacava. No início, usavam impressões de unhas ou dedos para criar padrões simples, mas com o tempo, desenvolveram técnicas mais sofisticadas. Começaram a pintar as suas vasilhas, geralmente com linhas brancas ou escuras sobre um fundo vermelho, criando padrões geométricos como espirais, triângulos e meandros. Estas peças não eram apenas utilitárias. Era uma forma de expressão artística e, talvez, de identidade cultural. Além da cerâmica, as ferramentas que usavam contem-nos muito sobre a sua vida. Utilizavam machados de pedra polida para derrubar árvores e limpar terrenos para a agricultura. Lâminas de sílex e obsidiana eram usadas como facas e foices para a colheita. Também fabricavam ferramentas a partir de ossos e chifres, como furidores, agulhas e espátulas, que eram essenciais para trabalhar o couro e tecer. A presença de obsidiana, uma rocha vulcânica que não é nativa da região dos Balcãs, sugere que o povo de Starzevo mantinha redes de comércio a longa distância, trocando seus produtos por materiais exóticos. E quanto à sua vida espiritual e social, esta é talvez a parte mais misteriosa. Encontramos muitas estatuetas de argila, a maioria representando figuras femininas, muitas vezes com ancas e seios exagerados. Estas são frequentemente interpretadas como símbolos de fertilidade, ligadas tanto à fertilidade humana como à da terra. Podem representar uma deusa-mãe ou ancestrais femininas, veneradas para garantir colheitas abundantes e a continuidade da comunidade. Também existem algumas figuras de animais e figuras masculinas, mas são muito mais raras. Estas estatuetas dão-nos um vislumbre fascinante das suas crenças e rituais. Os rituais funerários também nos oferecem pistas. A maioria dos enterramentos da cultura Starzevo eram feitos dentro dos próprios assentamentos, muitas vezes em posição fetal, debaixo do chão das casas ou entre elas. Isso sugere uma forte ligação com os antepassados, que permaneciam literalmente parte da comunidade, mesmo após a morte. Geralmente, não havia muitos bens funerários, indicando uma sociedade relativamente igualitária, sem grandes distinções de riqueza ou estatuto social. Não vemos túmulos de chefes ou reis, o que sugere que a liderança era provavelmente baseada na idade, experiência ou consenso comunitário. A sua dieta era uma mistura do novo e do antigo. A análise de restos de animais e plantas mostra que, embora dependessem fortemente da agricultura e da criação de gado, eles não abandonaram completamente as suas antigas tradições. A caça de veados e javalis,
a pesca nos rios abundantes e a coleta de frutos silvestres. Nozes e bagas ainda complementavam a sua alimentação. Era uma estratégia de subsistência diversificada e resiliente que os ajudava a prosperar neste novo mundo agrícola. Então, o que aconteceu à cultura Star Evo? Por volta de 5600 a.C., vemos uma mudança significativa no registro arqueológico. Novos estilos de cerâmica, novas formas de arquitetura e novas práticas funerárias começam a aparecer. Esta mudança marca a chegada de uma nova cultura, a cultura Vim, que se desenvolveu a partir da base estabelecida pela Star Evo. Não foi uma conquista violenta, mas sim uma transição gradual, uma evolução cultural. O povo de Star Evo não desapareceu. Eles transformaram-se, adotando novas ideias e tecnologias, e o seu legado genético e cultural continuou a fluir através das gerações seguintes. A importância da cultura Star Evo não pode ser subestimada. Eles foram os verdadeiros pioneiros que transformaram a paisagem e o modo de vida no sudeste da Europa para sempre. Foram eles que plantaram as sementes, literalmente, da civilização europeia. Cada vez que olhamos para um campo de trigo ou para uma aldeia, estamos a ver o eco distante do mundo que eles ajudaram a criar há 8 milênios. O seu legado não está em grandes monumentos de pedra, mas na própria terra e no conhecimento fundamental da agricultura que se espalhou por todo o continente. Explorar a cultura Star Evo é lembrar-nos de que a história é feita de pessoas comuns que tomaram decisões corajosas. Abandonar um estilo de vida conhecido por milênios para experimentar a agricultura foi um salto de fé. Foi um risco enorme, mas que acabou por moldar o futuro de todos nós. As suas modestas casas de pau a pique e as suas belas vasilhas de cerâmica contam uma história épica de inovação, resiliência e da eterna busca humana por uma vida melhor. Espero que tenham gostado desta viagem ao Neolítico dos Balcãs. A história da cultura Star Evo mostra-nos como as raízes da nossa sociedade moderna são profundas e complexas. É um lembrete de que, por baixo da agitação do mundo de hoje, existe uma herança milenar de agricultores, artesãos e sonhadores. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias fascinantes do nosso passado, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perderem o nosso próximo episódio. E a próxima!